E aí, pessoal, nessa aula a gente vai criar o tema da nossa aplicação. Então, o conceito de tema em si é bem comum e a gente tem várias formas de fazer. Então, o que eu preparei para essa aula em si foi colocar algumas cores que a gente vai estar usando no nosso aplicativo. Então, na cor primária, cor secundária, a cor que vai sobre a cor secundária, que no caso seria on secondary. Também o caption, a cor de marca mesmo ali, o brand, e uma cor para o alerta. E aqui eu deixei já também, como a gente fez na outra aula, bem descrito o que a gente vai precisar. E aqui a gente vai precisar de algumas coisas, né? A gente vai estar trabalhando com o Styled Component. Oferece uma forma muito boa para a gente trabalhar com o tema no nosso app. Então a gente vai primeiro aí, se você nunca tiver utilizado, baixar a extensão do Styled Component. Então vou até clicar aqui para a gente ver. Então você vai clicar nesse link, vai instalar ele vai instalar no seu VS Code e aí você vai conseguir ter a sintaxe ali, tudo certinho, ó. Tá vendo que ele vai preenchendo, colocando cores, etc. Então ele te dá o autocomplete ali, que é bem bom. Continuando, também já deixei aqui de forma facilitada as nossas cores. Então tudo que tá ali, né, que você viu, só tem uma a mais, que no caso é a Surface. Acho que eu não coloquei aqui ela. Exato, eu coloquei uma cor a mais, daria para colocar também ali no Figma, mas basicamente são todas essas cores que a gente vai estar trabalhando aí na aplicação, que são as mesmas do design. Então tem aqui também um link, se você quiser pegar diretamente. E aí a gente vai também criar uma branch separada para essa aula, né? Então eu já criei um repositório, deixei todo aquele código para a gente sempre ficar traqueando ali com uma branch e o PR para você conseguir analisar ao final de cada aula tudo aquilo que a gente criou nessa aula específica. Então, para começar, já vai ser isso. A gente vai criar primeiro a nossa branch e daí a gente já parte para codar o código dessa aula. Então vamos lá. Já estou aqui no VS Code, deixei aqui o projeto e aqui tem várias formas de criar. A gente pode criar via terminal ou pode criar via o VS Code mesmo. Eu vou criar via o VS Code. Então aqui onde tem o nome main, que é a nossa branch principal, eu vou criar uma nova branch e aqui eu vou chamar de aula 04, né? Então eu vou colocar 04 RNI, deixa eu só checar, RN04. Então vamos fazer ao contrário, RNI04. Depois eu ajusto ali. Então vai ficar assim. E aqui, a partir de agora, o que a gente colocar, ela vai ser adicionada diretamente nessa nova branch, que a gente vai estar sempre apontando para main, para você conseguir ver cada arquivo que mudou, para onde foi, de onde veio. E aí fica bem mais fácil você seguir, caso você trave em alguma parte do código. Na verdade, a gente pode até colocar realmente o nome que estava ali, para manter o padrão. Então eu vou colocar RN04, que é essa nova branch. Também não mudou nada, né? E daqui a gente pode criar algumas coisas. Voltando aqui no nosso repositório, aqui eu deixei algumas coisas já, instruções pra gente seguir também, mas aqui tem o nome dos arquivos que a gente vai querer criar. Então são alguns, né, que a gente vai estar trabalhando. A gente vai criar um arquivo para as cores, um para o tema, um para setar o tipo de tema, né, no caso aqui dos types, e também vamos colocar essa tipagem toda já trabalhando certinho ali junto no nosso app. Então para isso, uma das coisas que eu vou começar fazendo é criar o nosso arquivos de cores dentro da pasta src. Então eu vou copiar esse arquivo src, vou criar novo file e aqui eu vou colar dessa maneira. E aí veja que ele colocou para mim certinho, ó, comum, constantes, estilos, cores. E aí para as cores, eu também, como eu disse, né, eu deixei pronto aqui para você, para facilitar. Então basta vir aqui, copiar, vamos voltar, colar todas as cores. Veja aí que já tem a nossa cor em si. Então também até te mostrando a extensão, eu deixei aqui, ó. Você consegue baixar a extensão também buscando aqui nessa aba de extensões e aí busca por Styled Component. Feito isso, a gente vai fazer principalmente um export const. Vamos fazer uma variável chamada cores e aqui vamos exportá-las uma a uma. Então eu vou colocar a cor primária, a cor secundária, em cima da secundária, a caption, a surface, a brand e por último o alerta. Então basicamente são essas cores que a gente vai estar trabalhando em toda a aplicação. Agora vamos criar os nossos types. Então vou pegar aqui, vou pegar certinho já para não ter nenhuma dificuldade. Vou voltar aqui, src, criar arquivo, colocar @types styled.d.ts. Te explicando um pouquinho aqui, isso é do TypeScript. Então a gente vai criar uma tipagem, .d é de definição, e a gente vai criar uma tipagem para o Styled Component. Então eu vou começar importando justamente ele, que vai ser o nosso Styled Component /native, que a gente está trabalhando no React Native, e aqui eu vou declarar um módulo que vai ter a nossa tipagem do tema. Então eu vou fazer, por exemplo, um export type color palette, que vai ser a nossa paleta, tem 2T, né, em palette, exato. E aqui a gente vai colocar
a paleta que a gente vai estar utilizando. E aí vai ser meu maçante, repetitivo. Sorte que o Copilot me ajudou aqui, mas você tem que basicamente escrever quais são as cores que a gente vai estar utilizando. Então, primária, secundária, caption, surface, brand e alerta, todas aí. Que bom que o Copilot te ajudou. E aí vamos fazer um export default theme, muito bom o Copilot aí. E aí a gente vai ter todas as cores que a gente definiu. Então, cores, vou colocar aqui para ver se ele vai ajudando. Não ajudou, mas vou colocar dessa forma aqui. Primary do tipo string e assim a gente vai colocando secondary, on secondary, caption, surface, brand, alerta. Aqui eu também vou definir bordas, então vou definir bordas. Dentro de bordas eu vou colocar o radius para dizer que é um tipo específico, e aqui eu vou colocar pequeno aqui, a diferença é que esse vai ser um número, small, e o tipo aqui também vai ser um large. A gente só vai precisar dessas duas, mas se você quisesse usar mais cores, ou mais cores não, mais bordas, você poderia colocar um médio, um large normal e assim vai. Mas como eu só vou usar essas e basicamente a gente não vai utilizar nenhuma outra, eu não tenho necessidade de estar criando. Aqui ele está reclamando apenas da palavra, então como ele não conhece, eu posso adicionar essa palavra ao meu dicionário ou colocar no dicionário do Workspace. Eu vou colocar no do Workspace e ele vai criar aqui para mim uma configuração que aí vai ter minhas palavras. Mas isso é só porque eu uso uma extensão que me corrige ali caso eu esteja escrevendo algum inglês errado, alguma coisa assim. Feito isso, a gente vai definir também os espaçamentos. E aqui, aí sim, a gente vai definir alguns mais, né, do que só nas bordas. Então eu vou começar com small, que vai ser um número. Depois vamos fazer o MD e o large. Então, feito isso, a gente criou toda a tipagem e a gente vai conseguir utilizar ela em toda a nossa aplicação e ela vai ser automaticamente já pega pelo próprio contexto do TypeScript. O próprio VS Code vai entender que a gente vai ter uma cor e dentro da cor vai ter o primário, dentro da borda a gente vai ter o radius e vai ter o small e assim vai. Então isso a gente está fazendo aqui já definindo tudo. Então a gente vai pegar aqui nas constantes, a gente já criou a pasta de estilos, vamos criar mais uma pasta e colocar o nosso tema default. Como a gente não vai estar trabalhando aqui com light e dark, vamos criar somente um mesmo e depois a gente cria os demais. Então vou em styles, criar novo arquivo, crio uma pasta e default theme. Então, ver se está certinho aqui, tá dentro de estilos, tá legal. Então aqui eu vou fazer primeiro um export const default theme e aqui a gente vai tipar ele com o default theme. E aí a gente acabou de definir ele aqui. Então quando eu importar, eu vou estar importando esse objeto. Então vou importar ele aqui, ele não vai dar sugestão, deixa eu ver, não. Então vamos fazer o import manual. Então import do default e do native. Legal? E aqui a gente vai ter que definir algumas coisas, que são nossas cores. Então vou colocar colors, na primary vou colocar aqui e depois vou importar também pra gente. Então vou importar cores de dentro de cores, ponto, e aí eu tenho todas as cores que a gente definiu ali. Então vou até mostrar aqui. Então a gente está usando essas cores aqui. E aí a gente vai ter a definição de todos os outros. Então a gente vai criar a da secundária, a da on secundária, da caption, da surface, da brand e do alerta. Também vamos ter as nossas bordas. Então eu vou colocar aqui bordas e aqui a gente vai ter radius, como a gente tinha descrito ali, e aqui a gente vai ter o small com 4 e esse extra large vai ser para arredondar as bordas, então eu vou colocar algo como 1000, que dificilmente a gente vai ter alguma coisa que seja como 1000. Feito isso, eu vou colocar o espaçamento e aqui a gente vai ter um small exatamente 8, MD 16 e um large de 24. Então bem fácil fazer também aí. Deixa eu ver se está tudo certinho. Acredito que sim. Uma coisa que você pode ter notado é que aqui está reclamando que não está encontrando nenhuma declaração para esse módulo. E aí, o que a gente vai fazer, já deixei documentado também, é aqui copiar essas dependências de desenvolvimento. Então, como a gente está trabalhando ali com os tipos, né, e os tipos em si eles só existem no TypeScript, a gente precisa adicionar as tipagens tanto do Style Component quanto também do Style Component para React Native. Então, eu vou abrir meu terminal, vou colar o comando e aqui tem o save dev. Então, ele vai salvar como dependência de desenvolvimento. Já mostro ali no package.json, que aqui fica mais fácil ver. Então ele adicionou essas duas dependências pra gente. Então agora sim, se você olhar aqui, ele já parou de reclamar, porque ele consegue encontrar a declaração que a gente fez ali. Então veja que ele vai diretamente para onde a gente declarou, e se a gente abrir essa daqui, ele tem a declaração
do próprio Styled Component. Então, se eu abrir, por exemplo, assim, vou revelar. Aqui eu aperto Command Shift P ou Ctrl Shift P e aqui eu consigo escrever Review Active File em Explorer View e ele me leva lá nas pastas das dependências. E aqui você vê que tem em Types todas essas dependências de Styled Component, React Native, etc. Então, aqui ó, tá tudo dentro da pasta do Node Modules, que é todas as nossas dependências. Então, feito isso, só nos resta uma última coisa, que é fazer a aplicação usar esse tema que a gente definiu. E para isso, a gente vai ter que ir no app.tsx, que é o nosso aplicativo. E aqui, por volta de tudo, a gente vai estar utilizando o provider que vem do nosso tema. E aqui eu vou pegar do React Native, passar por volta de tudo. E aí veja que ele começa a reclamar, que ele está pedindo um tema. E esse tema a gente vai chamar o nosso default theme, que a gente criou dentro de constantes, styles, theme, default theme. Então, aqui basicamente, o que a gente quiser criar a partir de agora, já vai estar utilizando o nosso tema. Então, bem tranquilo, se você quiser rodar novamente um yarn start, fique à vontade para testar que está tudo funcionando. Então é isso para essa aula. Então a gente concluiu todas as etapas e aí eu vou te mostrar, eu vou fazer o commit dessa funcionalidade. Então geralmente a gente faz um feature, uma característica, uma funcionalidade, uma capacidade a mais que a gente colocou no nosso aplicativo e eu vou colocar add theme. Acho que eu posso escrever assim. Add theme to the app. Algo nesse sentido, uma mensagem ali que vai ficar bem declarativa. E aqui eu vou basicamente publicar essa branch e já criar todo o pull request para a gente não se perder em relação ali. Então aqui nesse caso eu tenho da minha branch para a branch main. E aqui a gente pode colocar o título desse PR. Então eu posso colocar, por exemplo, isso aqui. Ou eu posso colocar que foi a RN04, que é a nossa aula que a gente está criando agora. Então eu vou colocar create, ele já vai criar para mim e eu consigo ver esse PR diretamente lá no GitHub. Então posso mergear, etc. Então eu vou criar tudo isso e já deixar documentado para você conseguir utilizar aí essa branch e ver tudo aquilo que já mudou. Então aqui, só para te mostrar o que a gente fez, já coloquei aqui pra gente. E aí caso você tenha alguma dúvida ou esqueceu alguma coisa, não conseguiu encontrar, você sempre tá deixando aqui código implementado na aula. Basta clicar aqui e aí você vai ver, foi da aula 4 para o main. E aqui eu vou clicar e abrir pra gente ver. Então aqui tem basicamente, não sei se você já mexeu no GitHub em si, mas a gente tem a branch, de onde vem para onde vai, né? Então a gente tá mexendo a aula 4 na main, que é aquela basicamente o start da nossa aplicação. E aqui a gente tem o commit que a gente fez, então foi só um, adicionando tema para o app, um check. Aqui eu vejo só minhas dependências, mas isso é meu pessoal. E aqui tem basicamente tudo que a gente modificou. Então aqui você vai ver aquele spell palavra, né? O spell ali da palavra que eu coloquei, a mudança de como estava antes para como está agora. O package.js.lock não importa, ele é só um arquivo de cache. A dependência que a gente colocou, então você pode pegar desde copiar aqui ou copiar de lá. Todo o nosso arquivo de style, todo o nosso arquivo de cores e todo o nosso arquivo ali de definição do tema. Então tudo isso você pode ver aqui e você pode ver também de vários jeitos, né? Então você pode selecionar o tipo de visualizações, pode ser esse unificado ou o split que ele mostra ali lado a lado. Então vou até aplicar aqui só pra gente ver e aí às vezes fica mais fácil, ó, identificar o que realmente mudou ali. Então aqui não tinha, aqui tem, no caso aqui que foi totalmente novo, ele mostra assim e é só mais o funcionamento ali do Git, caso você não esteja habituada. Então é isso, então a gente fez aí a primeira aula de código em si, tá tudo documentado, tá bem fácil, só pegar aqui, qualquer dúvida também te convido a entrar no Discord e nos procurar, pode mandar mensagem diretamente para mim ou coloque em qualquer canal de dúvidas. Então é isso pessoal, até a próxima aula.